Bom dia novamente, eu sou Joilma Caliandra, filha de Deus, amada, suprida. E eu tô aqui com uma série Picos e Vales, o livro que eu estou indicando essa semana, para que você viva os picos, os sonhos, o propósito do Papai do Céu na sua vida e vida êxtase de vida. A perfeita vontade de Deus, que é a vontade dele. Envia esse aviãozinho para todas as pessoas que você quer. Olha, simplesmente hoje eu tive Deus falou comigo através de algo que eu passei. Eu peguei uma chave errada, fui deixar aqui da minha casa, fui deixar os meus filhos. E quando eu cheguei, eu não consegui abrir a porta, porque eu peguei a chave errada. E aí eu perguntei, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Aí ele disse, não importa quantas chaves você tem, não importa quantos dons, você pode ter muitos dons e muitos talentos, você pode ter muitas coisas, porém, a chave da porta certa. É necessário ter com você a chave da porta certa, porque até se você tiver outras chaves, mas não for a chave daquela porta que você precisa abrir, você não consegue abrir. E aí eu me movimentei e consegui. Bom dia, Sidney. Falando sobre chaves. Não importa a quantidade de chaves que você tem, você precisa ter a chave da porta que você precisa abrir. Uau! E aí, analisando todos os aspectos da nossa vida, da minha vida, Karine, bom dia! Analisando os aspectos da minha vida, eu pude ver quais são as portas da minha vida que eu quero abrir. E eu me perguntei, eu tenho uma chave dessa porta? E eu perguntei, Senhor, qual é a chave dessa porta que eu preciso abrir? E ele me disse, dentro de mim, ele me disse. E eu quero que você agora faça da sua realidade a sua amiga. Em vez de você olhar a sua volta, olhar os aspectos da sua vida, em todos os aspectos, que fique bem claro que você precisa analisar a sua vida com detalhes, em cada área da sua vida. Porque nós somos seres complexos e nós precisamos ser bem-sucedidos em todas as áreas para que a gente esteja cumprindo o propósito. Não adianta você fazer só uma área da sua vida e deixar todo o resto desmoronar. Por exemplo, existe o aspecto do pilar espiritual, como está a sua vida com o Deus que você acredita, como está a sua relação com Ele. Você conversa com Ele, você tem intimidade com Ele, você escuta a resposta das suas orações, você vê a resposta das suas orações. De uma nota de 0 a 10, quanto você pontua do seu pilar espiritual? Vamos dizer que a sua nota foi 8. O que você pode fazer? Você coloca a nota, o pilar, nota, e coloca uma observação. Para você melhorar essa nota, qual é o passo que você precisa enfrentar? Você precisa se desafiar a fazer, que você sabe que se você fizer, esse pilar vai ter uma nota melhor. É dedicar tempo em meditar, em orar, em conversar com Deus, ler livros relacionados a Ele. 2. Outro pilar, eu vou dar 3 exemplos, que nós temos vários pilares na nossa vida. Vou falar para você anotar e você pode repetir esse vídeo depois, mas a gente vai falar só de 3, tá bom?
Tem o pilar espiritual, o pilar conjugal, o pilar filhos, o pilar social. O social, ele envolve você ter hobbies, distrações, coisas que te dão prazer, atividades que te dão prazer, e também da área de amizades. Se você tem amizade de qualidade, que você, caso você precise, você tem essas pessoas como irmãos para você, e vice-versa, quando essas pessoas também precisam, você tem, você está disponível para elas. Tem o pilar servir, que é o pilar que você faz atividades não só para pessoas carentes, mas para pessoas que você é guiado a ajudar. Podem ser pessoas, não importa a hierarquia financeira dessa pessoa. O que importa é se você foi guiado, se você tem um chamado, você foi chamado a ajudar aquela pessoa, independente da área que ela está precisando. Às vezes é só um pilar uma dica, um conselho, uma oração resolve a vida da pessoa. Não necessariamente se fala de dinheiro, entende? A maior parte, se eu te disser que a maior parte das pessoas não precisa, não é de dinheiro. Não é. A maior parte das pessoas precisam de sabedoria, de conhecimento, de estratégias, de renovação de mentalidade. Porque com uma estratégia uma pessoa pode ficar bilionária. Na verdade, quantas pessoas aí que fizeram, que hoje são empresárias, que criaram um aplicativo, uma estratégia, e hoje são os maiores bilionários do mundo. Então não é de dinheiro que você precisa. Tem gente que ganhou uma loteria em não sei quantos milhões de reais, 100 milhões de reais, e ficou mais pobre do que era antes. Então muitas vezes nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos da vara para pescar. E aí eu te digo, faça da sua realidade a sua amiga. A gente está nesse tema agora. Então como é que está outro pilar importante, o seu pilar financeiro? Quais estratégias você está fazendo para ter renda extra? Quais estratégias você está aplicando? Você está aplicando alguma estratégia? Você tem alguma atividade que você trabalha para receber renda? E quais estratégias você está aplicando nessa área? Quais metas você tem? Quais objetivos você tem? Uau! Outro pilar muito importante, o pilar emocional. Como você está com você mesmo? Como você está se sentindo com você mesmo? Você está se sentindo bem? Você dorme bem? No momento de pressão, você fica desesperada, grita, levanta a voz, não sabe concatenar direito as ideias, não fala o que quer, da forma que precisa falar, com a pessoa correta, ou sai atirando pedra para todo mundo, fica sem dormir à noite, não consegue dormir, fica pensando, e um pensamento puxa outro, e você não consegue desligar a mentalidade para você dormir. Bom dia, Ruth! Eu estou falando sobre estratégias do Picos e Vales, que são princípios bíblicos, inclusive. E hoje a gente está falando sobre faça da realidade a sua amiga. Eu estou levando as pessoas que vão também assistir esse vídeo a entender qual área da sua vida você precisa focar. Lógico que você não vai deixar as demais áreas de lado. Você vai continuar fazendo o que você precisa fazer, para que essas outras áreas não desmoronem. Mas as áreas que você está agora trabalhando, está intensificando, você precisa focar em algumas. Então, quais áreas você precisa focar? E quais estratégias você vai usar? Quais passo a passos você vai fazer para conquistar essa nota melhor, esse novo crescimento, esse novo patamar nessa área? E aí, por que esse tema faça a realidade da sua amiga? Porque dentro do pilar que você está, com a nota que você está, com a forma que você está, tem gente que está com zero.
que não tá ganhando nenhuma renda. Tem gente que tá com zero na área conjugal, que só briga, é desrespeito. É atira pra lá e pra cá, desrespeito, individualidade, independência em todas as áreas. Não existe concordância, harmonia dentro de casa, projetos únicos, sonhos únicos. Estão dividindo o mesmo teto com sonhos diferentes, com metas diferentes, com mentalidades diferentes, com rendas diferentes, pessoas que vivem no mesmo teto, casados ou em união estável, não sei como é o seu relacionamento, mas estão unidos em prol de algum propósito, que deveria ser uma aliança de casamento. Mas quem não estão, vamos dizer, simplesmente estão juntos, como uma pessoa se juntou e vivem propósitos diferentes, cada um com um propósito diferente. Tem filho dentro de casa, se unem só para educar o filho, mas assim, se une, entre aspas, cada um faz uma atividade para o filho, mas existem totalmente coisas diferentes, tudo é diferente. E isso, como pode um relacionamento dar certo? Às vezes você acha até que tá dando um bom exemplo de pai ou de mãe para essa criança, mas de fato o que você tá mostrando para essa criança é que não existe afetividade entre o pai e a mãe, não existe amor, não existe carinho, não existe contato de carinho, de respeito, de amor. E eu já vi, inclusive, filhas dizerem que nunca ia querer casar, que pensa que casamento é algo que deveria ser, nunca mais existir na Terra, porque não tem uma referência de um bom casamento, do que é família dentro de casa. E aí dizem, inclusive, que parece irmãos. Então, como você está passando para os seus filhos o que é respeito, casamento, a entidade familiar, você precisa observar essas coisas. Muitas vezes você paga a educação. Meu pai dizia isso para mim. Isso dentro da educação que ele teve. Eu não estou aqui julgando e condenando ele. Estou dizendo, ele teve uma educação e isso que ele pode me passar. Mas eu hoje, adulta que sou, um conhecimento que tenho de neurociência que eu aprendi na formação em coach, no Master Coach, eu entendi que muitas coisas foram passadas para mim de uma forma que não era o que eu gostaria de ter recebido. Então, assim, o pai e a mãe, é obrigação deles sustentar os filhos. Não é favor, não, é obrigação. Então não fale pro seu filho que você tá fazendo, que você tem como se o filho tivesse que pagar de várias diversas formas, o teto que o pai dá, o alimento que o pai dá, o estudo que o pai dá. Não! É obrigação do pai e da mãe. Ninguém mandou o pai e a mãe botar essa criança no mundo. Se botou, é responsabilidade sua. Dá o melhor para essa criança. Agora, além disso, você tem que dar princípios. Você tem que ensinar a criança no caminho dos princípios. Não adianta você dizer com a sua boca um princípio e você não viver esse princípio. Você dizer que tem que ser honesto e depois ultrapassa, pega um atalho, ultrapassa uma pessoa do lado no trânsito indevidamente, passa pelo sinal vermelho. Isso tudo a criança tá vendo. Tudo, eles veem tudo, eles percebem tudo, impressionante. Até quando a gente acha que eles não estão prestando atenção, eles estão atentos a tudo. Quando você diz, não minta, fale a verdade, aí você ouve o pai mentindo no telefone, a mãe mentindo no telefone, no trabalho, e diz que tá trabalhando e não tá ali jogando, tá assistindo TV. O filho vê tudo, então não adianta você querer ensinar algo que você não mostra
demonstra, exemplifica, porque o maior ensinamento é o testemunho. O que é testemunhar? É você ver, ouvir, ou você fazer ou ver fazer. Não tem como. O disse-me disse não é testemunha. Inclusive a testemunha que vai em juízo para ser ouvida, ou ela viu, ela presenciou, ou ela ouviu, ou ela também estava acometida com aquela mesma atividade. Ela testemunhou porque ela também fazia. Não existe essa história o meu pai me ensinou assim, eu vou fazer assim. Não. É o testemunho do dia a dia. Então, quando você analisar o aspecto da sua vida, você coloca passos que você precisa melhorar, passos, atividades específicas que você vai fazer. Por exemplo, essa do filho que eu falei. Você precisa dar o testemunho, você pode mudar hoje. Também não adianta você dizer assim, eu já passei a vida toda fazendo isso, agora não tem mais jeito, eu vou continuar assim. Tem sim, tá vivo, você tá vivo. O filho tá vivo, a filha tá viva, então tem jeito. Com certeza existe jeito. Quando você muda a sua rotina, quando você muda as suas ações, você tá mudando memórias. Você tá reprogramando memórias. Nova história. Pede perdão primeiro. Filho, chama o filho, chama a filha. Olha, eu agi assim, eu fazia isso, fazia. Me perdoe, porque não deveria estar fazendo isso. Me perdoe. Daqui pra frente vai ser uma nova história. Ele precisa colocar um ponto final naquele ciclo lá. Tá bom? Então você precisa chamar ele, pedir perdão, claro. Pedir perdão. Como o filho também, quando erra, precisa pedir perdão. É outra coisa. E aí, depois que você verificar essa realidade e ultrapassar esse obstáculo, você também pode se perdoar. Você pode fazer daquilo ali a sua amiga. Você vê o que você aprendeu, os ensinamentos que você teve, o que te levou, o que te capacitou, o que foi erro na sua vida, mas que você te ensinou a não errar mais. Que aquilo ali foi uma lição de vida. Você precisa passar pelos erros entendendo que aquilo ali teve um ensinamento. Um ensinamento do que você sentiu que não era para ter sentido, do que você pensou que não era para ter pensado, de uma decisão que você tomou que era para ter tomado de outra forma, de algo que você não se atentou que era para você observar melhor. Então, tudo na vida é um aprendizado. E assim nós vamos crescendo e avançando uma escada. Nós não devemos viver ciclos onde a gente vai, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano e a vida tá igual. Deus quer que nós vivamos níveis, uma escada de aprendizado, de sabedoria, de crescimento, de recursos. E aí se perdoe também. Porque não adianta também você errar, você ter ensinamentos e ficar se culpando. Aquela culpa pode causar até um câncer. Você sabia disso? O câncer é a falta de perdão. Geralmente, é a falta de perdão ou do pai ou da mãe. E muitas vezes também pode ser a falta do auto-perdão. Por ter passado por muitas coisas da sua vida, seja relacionado com o pai ou com a mãe, e não ter se perdoado. Mas geralmente é culpa de relacionamento entre o pai e mãe, de algo que não foi perdoado. Sabia disso? É necessário perdão, porque quando você não perdoa e você acha que é injusto, é muito injusto, como eu vou dar o perdão para essa pessoa que me fez isso. Olha como eu estou hoje, olha a vida que eu vivo, olha quem eu sou. Tudo isso é culpa de fulano. Mas você sabia que quando você não perdoa, você está unida a ela. E o pior, é como se você tivesse em um espelho. Tudo que você lança para essa pessoa volta para você. Tudo que você lança para essa pessoa volta para você. Tudo que você lança volta para você. E o seu corpo vai acumulando isso ao ponto de muitas pessoas terem câncer. Eu não estou dizendo que isso é 100% verídico, mas
mais de 90% existiram cientistas, que eu posso trazer aqui depois o nome, que pesquisou por muitos anos e encontrou a resposta da maior parte dos cânceres vem em falta do perdão, ou do pai ou da mãe. Que isso fique claro, que isso foi feito pesquisas científicas comprovando isso. Então você precisa se perdoar e perdoar o outro, independente de você vai conviver com ela ou não. O perdão é independente. Não necessariamente você tem que voltar a ter relacionamentos com aquela pessoa, mas você precisa perdoar, liberar o perdão, para não manter aquela pedra presa ao seu corpo, entende? Você precisa liberar, passar em frente, prosseguir. Outro tema muito importante é a gratidão. Quando você é grato pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você faz, você libera, você atrai mais coisas daquele tipo, mais bênçãos daquele tipo, mais bondades, mais coisas parecidas com aquela. E quando você, ao contrário, murmura, reclama, fofoca, não tem aquela pessoa que começa o dia já reclamando, só para de reclamar quando vai dormir? Porque está dormindo, porque até na hora de dormir reclama. Aquela pessoa rabugenta, ela só está atraindo confusão, problema, briga, desarmonia dentro de casa e doenças. Porque a Bíblia diz que aquele que fofoca adoece os ossos do seu corpo. Imagine. Olha, que Jesus Cristo já dizia, quando ele estava aqui na terra, alguns sacerdotes judeus da época viam que eles estavam comendo sem lavar as mãos. E perguntaram por que eles não lavavam a mão. Lavar a mão era princípio de higiene, era um princípio que todos os judeus faziam. E ele disse assim: o que mata não é o que entra, é o que sai da nossa boca. Porque em Provérbios 16 diz que o poder da língua é para a vida e para a morte. Ou você está lançando sementes de bênçãos ou de maldição. Se você é uma pessoa grata e vive fazendo gestos de gratidão, você vai estar atraindo bênçãos. Você vai estar atraindo coisas boas para você. Entendeu? Outro princípio, siga sempre a verdade. Você precisa ser honesto, não só com o outro, e seguir a verdade como com você mesmo. Às vezes você é muito honesto com o outro, você fala sempre a verdade com o outro, procura sempre agir dessa forma, mas com você mesmo você não está agindo com tanta honestidade em se avaliar, em entender os seus limites, em ver as suas necessidades, em falar o que você sente, em falar os seus sonhos, os seus objetivos e dizer que essa hora, nesse momento não dá, em negar, em dizer não na hora certa. É necessário que a gente seja honesto conosco e com o outro. Esse é o último princípio que é passado no livro Picos e Vales. E dessa forma a gente pode ver que muitos desses princípios que foram dados como parábola de um senhor com muita sabedoria estava passando para um jovem que ele ainda não tinha sabedoria, e ao final ele foi tão grato. Eu não vou contar o livro, né? O resumo do livro, porque senão a pessoa nem lê. Mas ao final, esse jovem foi tão grato a essa pessoa que passou tanto, que lhe fez sair do vale e viver nos picos pelos ensinamentos desse homem de sabedoria,
que ele entendeu que ele também precisava fazer isso com outro jovem. E aí ele entendeu a responsabilidade dele, que ele não poderia deixar esse fruto que ele recebeu parar, que era algo que ele precisava passar para outro e outro para outro, e continuar tendo essa força de transformação. E aí ele se torna um homem sábio e passa os mesmos valores, os mesmos princípios, todos os ensinamentos que aquele idoso sábio passou para ele, mudou a vida dele. Ele começa a mudar a vida de outro jovem. E é isso que acontece. Eu estava falando no início do vídeo sobre a questão da chave, que muitas vezes a gente tem várias chaves, a gente tem vários dons, vários talentos, muitos recursos internos que nós temos, e na falta da chave correta para a porta correta, a gente não consegue abrir. Que é necessário ter a chave certa para aquela porta que nós precisamos abrir. E isso vai todos os princípios que eu acabei de dizer. Que é você ser real, você fazer da sua verdade, da sua vida real, você entender com a realidade que você vive, sem escura, sem enganação, sem esconder coisinhas debaixo do tapete. Ser grato pelo aquilo ali e seguir sempre a verdade com você e com o outro. Então, nesse momento que aconteceu isso comigo, de eu ter uma chave que não abria a porta que eu precisava, eu perguntei a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? E aí foi isso que ele disse. É necessário você ter a chave certa para você abrir a porta que você precisa. E eu perguntei: qual é a chave que eu estou precisando para abrir a porta certa? E eu peço que você se pergunte agora também: Senhor, qual é a chave que eu preciso ter agora para que eu alcance a porta que eu preciso abrir? Como eu abro a porta que eu estou precisando nesse momento? Lança de dentro a resposta. E com essa resposta, você precisa agir em conformidade. Não adianta você só saber, você precisa agir, porque a fé sem obra é morta. Tá bom? E nesse momento eu te faço uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa porta, que essa pessoa precise, Senhor, lança fora todo medo, toda ingratidão, toda desonestidade, tudo que esteja escondido, Senhor, oculto. Faça com que essa pessoa, Senhor, tenha a visão de tudo que está no lugar e tudo que está fora do lugar. E qual é a chave, qual é o dom, qual é o que é necessário que essa pessoa tenha como chave dentro dela, para que ela abra essa porta que precisa, Senhor. Às vezes é a porta financeira que ela não consegue ultrapassar, Senhor. Às vezes, Senhor, é uma doença na família ou recorrências de doença na família. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abre a porta, Senhor. Mostra, Senhor, qual é a chave correta. E dá estratégias para que ela use, Senhor, exatamente a chave que é necessária. Em nome de Jesus Cristo, move céus e terras, pessoas, corações. Move o que tiver que mover, Senhor, para que isso aconteça. Coloca anjos, Senhor, fiéis e valorosos em força e poder, fiéis à tua palavra de Deus. Anjos ministradores, fazendo com que essas palavras, Senhor, volte e elas volte pelo devido lugar que foi falado, Pai. Volte com a resposta, não volte vazio, antes volte com a resposta certa. Com tudo que foi falado, aconteça. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Faça isso. Olhe o que você precisa e ore especificamente.
Se for necessário, coloque anjos para te ajudar. Anjos ministradores. A palavra de Deus diz que os anjos nos servem. Mas os anjos de Deus, os fiéis à palavra dele. Do mesmo jeito que existem principados, potestades, dominadores do mundo e forças malignas, que eles ficam ao nosso derredor, trabalhando sem se cansar para trazer o mal para a nossa vida, para matar, roubar ou destruir. Simplesmente existem anjos fiéis e valorosos em força e poder ao nosso redor, mais próximo de nós. Você só precisa ter esse conhecimento e utilizá-lo. Porque se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você pode pedir que os anjos trabalhem ao seu favor. Porque é para isso que os anjos precisam. Eles funcionam aqui nessa terra. Os anjos serviram Jesus Cristo. Os anjos muitas vezes serviram em várias vezes na Bíblia. Da mesma forma, os anjos nos servem. Porque como Jesus Cristo é, eu sou. O que Jesus Cristo faz, eu faço. O que Jesus Cristo tem, eu tenho. Porque nós somos co-herdeiros com Ele. Nós estamos assentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós temos todos os direitos que Jesus Cristo tem. A nossa autoridade, a nossa voz tem poder nos céus e na terra. Em qualquer lugar, nem precisa eu ir lá. A voz, porque os anjos pegam e faz o que sai da nossa boca. Tanto por bem como por mal. Então você decide se você quer viver picos ou vales. Você pode começar agora mesmo, semear os seus picos, os seus sonhos. Semear, plantando sementes com a palavra que sai da sua boca. Em fé e a obra, resultado, ação. Resultado, foco, alvo, sonho. É isso que eu desejo para você. É isso que vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo grande.